O efeito sombra audiobook, parte 6. Só a luz pode banir a escuridão. Terceira parte. Em um mundo tão cheio de mágica tenra, desde o sonho de uma criancinha, a amante sorrindo, as amizades que duram, as flores que desabrocham, a esperança púrpura no nascer do sol, a magnitude voraz do sol se pondo, o esplendor do corpo humano, as glórias frágeis da natureza, até a maravilha dos animais, a capacidade de perdoar, a misericórdia de Deus, a gentileza de estranhos e uma lista que poderia seguir até ficar claro que realmente não há fim para as múltiplas expressões de amor na Terra. Mas também há outra coisa. E o que é? Porque em um mundo que pode ser levado às lágrimas por uma obra de arte, também existe o molestamento, o estupro, os inocentes com gargantas cortadas, os prisioneiros mantidos cativos injustamente, as crianças famintas, a tortura, o genocídio, a guerra, a escravidão e todo tipo de sofrimento hediondo e desnecessário que existe por nenhuma outra razão, além do fato de alguém ser cruel o suficiente para infringi-lo, ou alguém que não se importar o suficiente para impedi-lo? Que força é essa que existe em nossa mente e no mundo, que parece agir inexoravelmente, causando o sofrimento e a destruição das coisas viventes? Se Deus é amor, por que o mal existe? Vivemos em um mundo de constante justaposição entre a alegria possível e a dor excessivamente comum. Esperamos por amor, sucesso, abundância, mas nunca chegamos a esquecer que há sempre uma possibilidade de desastre à espera. Sabemos que existe o bem no mundo, mas também sabemos que há outra coisa. E estamos vivendo uma época em que a competição entre os dois é intensa e vem crescendo. O que quer que leve o ser humano a odiar, destruir e matar assumiu uma força coletiva como nunca antes. Conforme a tecnologia e a globalização agora lhe deram a capacidade de não apenas atingir, mas atingir a todos juntos como um. Nunca houve uma necessidade tão grande de se desmantelar essa força, que despreza tanto o amor e pretende destruir a todos nós. Essa não é apenas uma força que procura nos causar algum inconveniente. É uma força que deseja nos ver mortos. No entanto, essa força, na verdade, é uma anti-força. Ela não faz muita coisa sozinha, como nos conduz a fazer. É um lugar onde esquecemos quem somos e, consequentemente, agimos como quem não somos. É uma escuridão que, como toda escuridão, não é presença, mas ausência de luz. É um buraco negro no espaço psíquico, que existe quando a luz deixa de ser vista por um momento. E a única luz verdadeira é o amor. O problema quanto ao que fazer com essa escuridão, chamada de muitos nomes, mas aqui sobre a terminologia de sombra, é uma questão que atormenta a humanidade desde o princípio. Segundo sabemos, jamais houve na Terra uma comunidade ou civilização onde o amor prevalecesse o tempo todo. No entanto, continuamos a sonhar com isso. Tal estado
conforme estas religiões do mundo, é chamado de paraíso. Certas religiões e textos espirituais sugerem que temos uma memória antiguíssima desse estado, embora não tenha a ver com a Terra. Foi nosso começo espiritual, uma dimensão de amor puro de onde viemos e para a qual fervorosamente ansiamos por regressar. O fato de vivermos durante períodos, na maior parte do tempo, tão separados desse estado de amor puro, é uma ruptura de proporção tão intensa a ponto de traumatizar todos os momentos da nossa vida. Da mesma maneira que o planeta se move tão rápido que nem sentimos o movimento, somos traumatizados em um nível tão profundo que nem sabemos ter o trauma. Separados do amor, estamos separados de Deus. Separados de Deus, estamos separados de nós mesmos. E separados de nós mesmos, ficamos insanos. Nas palavras de Gandhi, o problema do mundo é que a humanidade não está em seu juízo perfeito. Esse é de fato o problema do mundo. Há um local em que ingressamos tanto individual como coletivamente, que é a ausência de quem somos e do que estamos aqui para fazer. É uma inversão de poder, uma perversão da identidade, uma subversão da nossa missão da Terra. O problema é que isso não é tão óbvio quanto estamos aqui, pois este é um lugar de grave confusão cósmica. Quando estamos separados do amor, somos inclinados a sentir que a raiva é justificada, que culpar o outro é simplesmente razoável, e o ataque a alguém é a autodefesa correta, mesmo quando não é. Ou pior, às vezes uma pessoa, ou eventualmente nações inteiras, pode se tornar tão sugada ao buraco negro de falta de amor que fica sob o efeito das mais extremas e até hediondas intenções. Pois essa coisa, que não é de fato uma coisa, não está inerte. A consciência humana é como uma luz guia que nunca se apaga. O problema é que ela está acostumada a gerar um calor que produz vida ou um incêndio que a destrói. Onde não há amor, há medo, e o medo, depois de se apossar da mente, é como um vício que ameaça esmagar a alma. Então é essa coisa que chamamos de sombra. Ela não aparece na vida da maioria de nós. É um fogo gigantesco, mas arde como brasa lenta. É você ao fazer uma afirmação tola, magoando alguém que ama e possivelmente arruinando um relacionamento. Ou você quando faz algo imbecil que sabota a carreira profissional. Ou você ao pegar um drink sabendo que é alcoólatra e que se continuar isso vai matá-lo. Em outras palavras, é aquele você dentro de você que não deseja o seu bem. É a sombra, e ela pode ser eliminada se você deixar brilhar a sua luz. O amor de Deus habita ali dentro e se estende para fora de nós, a cada momento e a cada dia. Quando estamos vivendo em alinhamento com o céu verdadeiro, conforme Deus nos criou, recebemos amor constantemente e o estendemos da mesma forma como recebemos. Isto é o que significa viver na luz. No entanto, por mais racional que possa ser, não parece sensato quando alguém se porta de maneira desmerecedora do nosso amor. Em um momento assim, estender amor àquela pessoa parece a coisa errada a fazer, e conter o amor parece a coisa certa. Naquele momento, aquele pequenino pensamento de desamor, que parece uma coisinha de nada, apenas um julgamento racional, é a raiz do mal.
é o alicerce do sistema de raciocínio da sombra, pois ele envolve a separação de Deus e o surgimento da culpa. Deus nunca retém amor, e chegamos à sanidade aprendendo a amar como Deus ama. Nossa tarefa, se queremos banir a sombra, é aprender a ter apenas pensamentos imortais. Embora vivemos no plano mortal, as formas do nosso pensamento superior erguerão a frequência do planeta, então o mundo se transformará. Mas e quanto ao agora? O que nos faz esquecer de quem somos, consequentemente apagando a luz e dividindo o mundo em dois estados diferentes? Amor e medo? É um pensamento, o de que alguém é culpado. O modo como lidamos com a imperfeição humana é a questão essencial que decide se habitamos a sombra ou a luz. Deus não vê uma pessoa que cometeu um erro da maneira como vemos. Deus não procura nos punir quando cometemos erros, mas sim nos corrigir. Quando voltamos ao nosso juízo perfeito, amando de forma incondicional e inabalável, aí sim o mundo em si vai se corrigir. Isso não significa que perdemos o discernimento, os limites ou as células cerebrais. O amor divino não é uma fraqueza. O amor de Deus não é um amor pegajoso. Nem sempre é do tipo legal, rosa e felpudo. Ele envolve a expressão de verdade, o tipo de verdade que o coração conhece, mesmo quando a mente resiste a ela. Ele tem menos a ver com o estilo e mais com a substância. Há maneiras muito ternas de reter o amor, colocando ênfase excessiva na compreensão parcial das palavras positivo e sustentador, e há formas de estender o amor com uma honestidade do tipo asperamente realista, que só mais tarde parecerá ter sido amor. Está na hora de todos nós encararmos o amor com muita seriedade. Segundo as palavras do Dr. Martin Luther King Jr., é hora de injetar um novo significado nas veias da civilização humana. Precisamos expandir o senso de amor além do pessoal, mas também além das implicações sociopolíticas. Somente ao fazê-lo, baniremos a escuridão que agora paira sobre o mundo como um fantasma. Vivendo na escuridão, estamos vivendo na sombra, e na sombra o sofrimento reina. Pode não ser real, mas certamente parece ser. Às vezes você tem uma briga com alguém que ama e nem consegue acreditar que seja verdade. Parece um pesadelo. Você ouve a si mesmo dizendo: isso não pode estar acontecendo. E isso é porque não está. Você está perdido num universo paralelo, numa alucinação de separação e conflito. Anos atrás, disse a mim mesma para não me preocupar com o diabo, porque ele estava em minha mente. E me lembro do que aconteceu em seguida. Simplesmente fiquei ali em pé, parada, pensando que de fato esse era o pior lugar que ele poderia estar. Não me sinto tão consolada pela ideia de que não há diabo por aí, à espreita do planeta, em busca da minha alma, quando fico boquiaberta com a ideia de que há uma tendência eternamente presente dentro do meu pensamento de me perceber sem amor e consequentemente me fazer infeliz. Então, de onde veio essa tendência? Se Deus é amor, e amor somente, e Deus é todo-poderoso, como foi que surgiu uma força oponente? A resposta, metafisicamente, é que na verdade não surgiu. Nada existe além do amor de Deus e as palavras de um curso em milagres.
Aquilo que tudo contém não pode ter oponente. O princípio do livre-arbítrio é a razão objetiva para explicar o surgimento de um mundo ilusório que de fato não existe, mas parece fortemente existir. Podemos pensar o que quiser. No entanto, nossos pensamentos têm poder, independente do que pensamos, pois o nosso poder criativo vem de Deus. A lei de causa e efeito garante que experimentamos o resultado daquilo que escolhemos pensar. Quando pensamos com amor, estamos criando junto com Deus e, desse modo, criando mais amor. No entanto, quando pensamos com amor, fabricamos medo. Isso significa que temos mentes divididas. Uma parte nossa habita na luz, eternamente uma com o amor de Deus, porém a outra parte de nós, a parte que está mais frequentemente alinhada ao mundo mortal, habita a escuridão, e esse é o self sombrio. Deus não vê a sombra, pois, não sendo amor, ela de fato não existe. No entanto, sendo todo esse amor, Ele registrou nosso sofrimento quando caímos na escuridão e nos proveu uma cura instantânea. Naquele momento, Ele criou uma alternativa amorosa para nossa insanidade, imposta pelo nosso medo. Essa alternativa é como um embaixador que reside conosco no mundo da escuridão, sempre disponível para nos conduzir de volta à luz se o pedirmos. Esse embaixador tem muitos nomes, desde ajustador de pensamento até Espírito Santo. Para o nosso propósito aqui, o chamaremos de iluminador. Em Um Curso de Milagres, é dito que não somos perfeitos, ou não teríamos nascido, mas é nossa missão nos tornarmos perfeitos aqui. É nossa missão transcender a sombra e nos tornarmos nosso verdadeiro self. O iluminador que age como uma ponte entre o self sombrio e a luz. Ele foi autorizado por Deus a usar todas as forças do céu e da terra para nos guiar para além da escuridão e de volta à luz. E o faz em primeiro lugar, nos lembrando de que a escuridão não é real. Quando estamos perdidos na escuridão, nosso maior poder está no chamado do iluminador. Aleluia. Cuja tarefa é separar a verdade da ilusão. Fazemos isso por meio da prece e pela nossa disposição. Estou disposto a ver essa situação de maneira diferente. É uma frase que dá ao iluminador a permissão para entrar em nosso sistema de raciocínio e nos conduzir da insanidade de volta à verdade. Alguns anos atrás, fui visitar uma amiga que já estava com várias amigas em casa quando cheguei. Uma mulher no grupo tinha um jeito muito afetado de falar, de um modo tão intenso que toda vez que ela falava, eu tinha a sensação de que alguém esfregava as unhas num quadro negro. É claro que a minha mente estava disparada em julgamento, já que eu não conseguia entender como alguém podia ser tão afetado no jeito de falar. Como alguém que busca o caminho, eu sabia que o problema não estava com a mulher, mas dentro de mim mesma. Era minha falta de compaixão. Fiz uma prece em silêncio e expressei a minha vontade de vê-la de modo diferente. Quase instantaneamente, outra mulher na sala disse que aquela mulher que eu estava julgando tão vorazmente soube que o seu pai foi solto da prisão, é verdade? Enquanto ouvia, observei o desenrolar da história. Embora não me lembre dos detalhes específicos, recordo que aquela mulher ficou presa em cativeiro pelo próprio pai durante toda a infância no porão da casa. Ao ouvir o sofrimento dessa mulher,
Percebi por que ela falava daquele jeito. Literalmente não tivera um modelo saudável enquanto crescia. Nem sabia como falar naturalmente e estava fazendo o melhor para montar o que considerava uma personalidade normal. Os mesmos maneirismos que haviam brotado em mim 5 minutos antes, como julgamento, agora faziam surgir em mim uma profunda admiração e compaixão. Ela não havia mudado, mas eu sim. Ao rezar, chamei a luz. O iluminador entrou no mundo da escuridão e me tirou do céu sombrio, ao me dar uma informação que substituiria meus pensamentos de medo por pensamentos de amor. De onde nesta vida havia obtido minha tendência para o julgamento com tanta aspereza? Partindo de uma perspectiva metafísica, não nasci com isso. Não nascemos no pecado original, nem no erro, mas da mais pura inocência. Aparentemente, tenho uma memória do momento de meu nascimento muito poderosa. Não tenho como saber se é mesmo verdade, mas sempre tive essa lembrança. Lembro de ver uma luminária que ficava pendurada em cima da mesa de cirurgia, o que aumenta a minha sensação de que é verdade. Segundo essa lembrança, vim ao mundo com uma quantidade infinita de amor para dar, além de qualquer coisa que me permite sentir desde então. Mas isso foi em 1952, quando os médicos ainda achavam que deviam dar um tapa no recém-nascida para que respirassem. Então, no momento em que senti esse amor extraordinário saindo de mim em direção a todas as coisas vivas, naquele exato momento, senti que fui estapeada. O médico a quem eu já amava me bateu. Recordo de ter ficado absolutamente confusa, magoada e traumatizada. Por que ele faria isso? Não podia acreditar que aquilo tinha acontecido. A partir daí, minha mente deu um branco. Caí dentro de alguma coisa, seja lá o que for, e foi tudo. Aquela lembrança, ou seja o que for, fala a questão da possibilidade de termos nascido com a sombra. A resposta é não. Nascemos do amor perfeito. Mas quem quer que sejamos, ou pelo que quer que passemos, algo ou alguém, frequentemente com a melhor das intenções, nos lança no reino das sombras. E a tarefa do resto da nossa vida será sair da escuridão e regressar à luz. Desde aquele momento, como recém-nascida, aquela separação traumática do amor que representou dentro de mim, a separação de toda a humanidade, do amor que trazemos em nosso âmago, ficaria eternamente tentada a perder o amor de vista. Tendo sido negada ao amor, mesmo que por um instante, agora fico tentada a negar o amor aos outros. E o propósito da minha vida, assim como o propósito da vida de todos nós, é lembrar-se do amor interior, recordando nossa presença em todas as outras pessoas. A mulher na casa da minha amiga, por mais admirável que fosse, primeiro me tentou no julgamento, mas eu pedi ajuda e a recebi. Assim tive vontade de enxergar a luz nela. Minha luz voltou e a sombra se foi. Onde não há amor, espere o medo. Qualquer pensamento que não seja revestido de amor é um convite para que a sombra entre. Somos levados a acreditar no mito da neutralidade, que não precisamos realmente amar, contanto que não causemos dano, mas todo pensamento cura ou causa dano. O poder criativo infinito do pensamento garante que qualquer coisa que escolhemos pensar resultará em efeito.
Se não escolho amar, se escolho reter o amor, naquele momento é criado um vácuo psíquico. E o medo se apressa para preencher o espaço. Isso se aplica aos meus pensamentos sobre os outros e sobre mim. Tendo focado nos aspectos da sombra de outra pessoa, não posso deixar de entrar nos meus. O aspecto da raiva, do controle, da carência, da desonestidade, da manipulação e por aí em diante. Uma vez que entro na escuridão de culpar e julgar, fico cega para enxergar a minha luz e não consigo achar meu self melhor. Ou, tendo esquecido a verdade essencial do meu ser, deixando de apreciar a mim mesma, por não apreciar a luz divina que reside em mim, facilmente caio na armadilha do comportamento autodestrutivo. Entrego-me a qualquer forma de sabotagem pessoal que fará os outros se esquecerem, como eu me esqueci, de quem realmente sou, seja atacando os outros ou atacando a nós mesmos. A sombra prevê a atenção dos pensamentos de destruição e insanidade. A mente, em seu estado natural, está em comunicação constante com o espírito do amor. Mas a sombra, como o amor, tem seus embaixadores dentro de nós. Pensamentos que nos atraem constantemente, um convite a perceber as coisas do modo isento do amor. Ele disse que me contrataria e não me contratou. É um idiota. Ele tem uma política que me enoja. Eu não o suporto. Pode comer o bolo inteiro, não vai fazer diferença, o médico disse. Não faz mal se você ficar com esse dinheiro, ninguém vai saber. O mundo está dominado pelos pensamentos de medo e somos constantemente encorajados pelas crenças da sombra. Na falta da prece ou da meditação, a experiência do amor compartilhado entre o Criador e criatura, somos facilmente tentados a perceber tudo sem amor. Em consequência, ingressamos na zona sombria dentro de nós. Se projetamos a culpa nos outros, ou de fato ferimos alguém, ou até chegamos a nos envolver em um comportamento dependente ou de repulsa pessoal que fira primordialmente a nós mesmos, a sombra exerce uma influência horrível. Mas por que devemos nos surpreender? A maioria de nós acorda pela manhã e efetivamente entrega a mente à escuridão. A primeira coisa que fazemos é ligar o computador, ler o jornal, ligar o rádio ou a televisão no noticiário. Baixamos formas de pensamento de medo, literalmente do mundo inteiro, permitindo que nossas mentes, no momento em que mais estão abertas a novas expressões, sejam influenciadas pelo pensamento baseado no medo que domina a nossa cultura. É claro que reagimos a partir da sombra, pois tudo que vimos é sombra. É claro que nos sentimos deprimidos, infelizes, insatisfeitos e cínicos. O mundo está dominado pelo pensamento baseado no medo e no plano mortal. O medo fala primeiro e mais alto. Não há escuridão para analisar aqui. É a luz que temos de acender. De modo a evitar as garras da sombra, precisamos constantemente ir em busca da luz. A voz do amor é chamada tanto no judaísmo quanto no cristianismo de pequena voz de Deus. Essa é a voz do iluminador. E até mesmo 5 minutos de meditação matinal séria pode garantir que ela guie nosso pensamento ao longo do dia. Como o mundo melhoraria se mais de nós cultivássemos o sagrado na nossa vida diária? Nossas ocupações frequentemente são o nosso inimigo, dificultando a desaceleração para respirar no éter dos planos espirituais. Da mesma maneira como às vezes nos sentimos diante do computador para baixar um arquivo, sabendo que não há nada que possamos fazer para apressar o processo, também não há como dar apenas um rápido acesso para o amor,
e sair correndo pela porta, esperando que os reinos da escuridão e do medo não invadam nosso dia. Nosso estilo de vida é, em geral, uma presa aos pensamentos sombrios, por nenhuma razão além de ser excessivamente ruidoso. Televisão demais, computador demais, excesso de estímulo exterior diminuem a luz que só é encontrada no pensamento reflexivo e contemplativo. O silêncio é um músculo comportamental que construímos, dando-nos a capacidade de mais facilmente transformar as energias invocadas pelo self sombrio. Outra forma de cultivar a luz é comungar com os outros em um espaço sagrado, em grupos espirituais reunidos pelo amor e a devoção, religiosos ou outros. O campo de amor é ampliado de modo que eleva todos os membros do grupo a uma vibração superior. Quando você está na igreja, na sinagoga ou em uma reunião de 12 pessoas ou outras meditações em grupo, ouvir seu coração parece natural. Seu self sombrio parece distante, nem evidente e nem acionado. A tentação de adentrar a sombra ainda existe e é preciso lidar com ela, mas uma das formas de diminuí-la é juntar-se aos outros na busca pela luz. Quando estamos com outras pessoas que estão dizendo, eu quero ouvir o meu coração, preciso perguntar qual seria o ato mais amoroso. Quero ser ético, quero ouvir a voz de Deus. Então fica mais fácil viver dessa forma. Como qualquer outro hábito, torna mais fácil de cultivar quando estamos ao redor de outros que estão fazendo o mesmo. Ao desenvolver os hábitos da prática espiritual, você se baseia na luz do verdadeiro ser. Se não fixar a sua base, não se surpreenda quando fizer ou disser coisas das quais se arrependerá mais tarde. Em um dia comum, na vida de uma pessoa comum, o número de pensamentos sombrios que surgem é astronômico. Fazemos o melhor que podemos, tentamos ser bons, mas o cérebro está constantemente ativo e a tendência do pensamento baseado no medo sempre está ali. Mas o iluminador também está sempre ali, ou aqui. E o iluminador está autorizado por Deus a nos dar qualquer ajuda que precisemos. Um dia, conversando com o meu terapeuta, compartilhava com ele que me sentia em um lugar muito negativo. Disse-lhe que estava em um lugar de autoaversão. Ele me perguntou, qual é o seu caso contra você mesma? Respondi, eu me odeio por ser tão negativa. Eu via a ironia, mas não conseguia rir. Talvez conseguisse. Ele sugeriu que eu tentasse algo. Entre no fluxo da gratidão, sugeriu. Sempre que tiver esse tipo de pensamento negativo, comece a dizer todas as coisas pelas quais deve ser grata. E descobri que essa técnica é muito poderosa. Durante horas eu vinha numa agitação negativa, mas assim que eu comecei o fluxo da gratidão, foi como se a minha sombra tivesse desaparecido, do mesmo jeito que a bruxa malvada derreteu quando Dorothy jogou água nela. E foi o mesmo fenômeno realmente. A sombra sequer é real, ela só parece ser. E assim que ela é exposta à luz, a escuridão desaparece. O problema então não era a presença da negatividade, mas a ausência da positividade. Assim que preenchi minha mente com a gratidão, o traço sombrio da autoaversão já não tinha como existir. Na presença do amor, o medo some. Mas não vamos subestimar o poder da sombra. Não é suficiente meditar só de vez em quando. Devemos meditar diariamente. Se você é um dependente em recuperação, não é suficiente ir a uma reunião de vez em quando. Você deve frequentar as reuniões diariamente. Não é suficiente perdoar algumas pessoas. Precisamos dedicar os nossos melhores esforços para perdoar todos, pois só o amor é real. Se eu o negar a alguém
estou negando a mim mesma. Amar só quando é fácil não é o bastante. Temos de tentar expandir a capacidade de amar quando é difícil. As sombras que estão à espreita hoje, as nossas próprias circunstâncias e ao redor do planeta, exigem nada menos que a iluminação sagrada, se quisermos bani-las. E cada um de nós pode acrescentar o poder da luz ao acrescentar o poder de amor. É claro que amamos nossos filhos, mas já não é o suficiente amarmos apenas os nossos filhos. Temos de amar as crianças do outro lado da cidade e do outro lado do mundo. É bem fácil amar aqueles que concordam conosco e nos tratam bem. Precisamos aprender a amar aqueles com quem não concordamos e que não tenham necessariamente nos tratado com justiça. Da mesma maneira que trabalhamos para aumentar os músculos, temos de trabalhar para aumentar a capacidade de amar. Somente uma coisa pode triunfar sobre o nosso self inferior e sombrio, que é o self superior. Ele habita dentro de nós, dentro do amor, mais sublime de todos, o amor do nosso Criador, em quem não há escuridão, nem sofrimento e nem medo. É psicologicamente irreal subestimar o poder da sombra, mas é espiritualmente imaturo subestimar o poder de Deus. A prece não é apenas um símbolo, é uma força. A meditação não é só algo que nos relaxa, é algo que harmoniza as energias do universo. O perdão não é apenas o que nos faz sentir melhor, ele literalmente transforma o coração. Todos os poderes que emanam de Deus são poderes que nos libertam. Para a sombra, a luz é um inimigo, mas para a luz, a sombra não é nada. Ela simplesmente não existe. A propósito, ela está em movimento. A consciência é uma energia dinâmica criativa. Ela não é inerte e estagnada. Ela está sempre expandindo. Qualquer que seja a direção, ela está se movendo. O amor sempre constrói sobre o amor, e o medo sempre constrói sobre o medo. A sombra é um impulso inexorável na direção do sofrimento e da dor. No entanto, como é que essa coisa, que em si mesma é uma ilusão? A resposta para isso é que, embora o medo em si não seja real, o poder do pensamento que o conduz é. O medo é como um dispositivo explosivo e o pensamento é um míssil que o conduz. A mente é criada para ser um condutor divino, levando explosões de amor. Mas o livre-arbítrio significa que podemos dirigi-lo de outra maneira, se assim escolhermos. Sua mente está sempre entendendo o amor ou projetando o medo, assim como inconscientemente está planejando como fazer mais da mesma coisa. A sombra é a sua mente voltada contra você mesmo. Assim como Lúcifer era o mais belo anjo do céu antes de cair, e uma célula cancerígena era uma célula normal e ativa antes de enlouquecer, a sombra é o próprio pensamento voltado à direção errada. É a aversão própria mascarada como amor próprio. Sua sombra é tão inteligente quanto você, pois ela é a própria inteligência combinada com os teus propósitos do medo. Ela tem todos os atributos da vida porque se anexou a ela, e como tudo é vivo, busca preservar a si mesma. Sempre que o amor está perto, a sombra se torna particularmente ativa, de modo a se guardar contra o próprio fim. Ela sabe que o amor é o seu único inimigo real. Quando a sombra pressente o amor, quando sente a luz em você, ela literalmente defende a própria vida. A sombra tentará de qualquer maneira possível invalidar, sufocar, transformar o bom em errado dentro de você, pois ela sabe que a partir do momento que você se lembrar da luz do self verdadeiro, ela irá embora. Portanto, a sombra luta.
Daí a conhecida frase: o amor nos faz perder o juízo. Você conhece alguém com quem a sua alma sente uma ligação sagrada? Cuidado, é provável que você faça algo estúpido na presença dessa pessoa. Você tem uma chance extraordinária de manifestar os seus sonhos? Cuidado, é provável que você sabote essa oportunidade. E essa é a sombra, a irmã gêmea malvada do seu melhor self. Até que haja um movimento consciente que se distancie do medo em direção ao amor, a energia dinâmica do medo agirá como uma força destrutiva que não faz prisioneiros. Ela pode levar a algo aparentemente pequeno, como um incidente no qual você diz algo tolo, porém inofensivo, ou com consequências que levam às ações que podem arruinar a sua vida. Não devemos subestimar o seu poder, nem duvidar da sua malignidade, pois a sombra se agita, às vezes de um medo lento e demorado, às vezes mais rapidamente, mas é sempre intencional em direção à dor. Nos Alcoólatras Anônimos é dito que o alcoolismo é uma doença progressiva. Isso significa que não é contida. Se você tem um problema com o álcool hoje, então terá um problema maior amanhã, a menos que lide com ele. O seu objetivo afinal é a destruição beirando a morte. O alcoolismo não tem a ver só com álcool, tem a ver com o momento em que a força da sombra atormenta o corpo e a alma. E a razão para milhões de dependentes tenham ficado sóbrios com a ajuda do AA é porque o programa deixa claro que somente uma experiência espiritual pode salvá-los. Só Deus é poderoso o suficiente para superar a sombra, qualquer que seja a sua forma. Quando Jesus disse na Bíblia que deveríamos regozijar, pois ele havia vencido o mundo, a palavra que ele escolheu é particularmente fascinante. Ele não disse que tinha consertado o mundo, ele disse que tinha vencido as forças sombrias, sendo erguido ao reino da consciência, onde as formas de pensamento inferior já não tinham mais poder para limitá-lo. E esse é o desafio que a sombra nos faz. Que cheguemos tão alto, luz acima, a profunda sanidade de uma perspectiva superior amorosa, que a sombra em si ficará impotente. Sombras coletivas. Todos nós reconhecemos quando ela tem uma forma individual. Uma pessoa zangada, controladora, desonesta, violenta, etc. Porém, às vezes, é de igual importância reconhecer a sombra coletiva. Os grupos, tais como nações, são feitos de indivíduos. Sendo assim, não é de surpreender que as características da personalidade apareçam no comportamento coletivo do grupo. Mas o que é menos óbvio é como a energia criada em um grupo, seja ela amorosa ou temerosa, é ampliada. A energia de duas ou mais mentes pensando da mesma forma não é apenas uma soma das duas, ela aumenta exponencialmente. O terrorismo é um exemplo. Uma ideologia patológica pode se espalhar como um câncer por uma população inteira. Uma vez que haja um número grande o suficiente de membros participantes do pensamento destrutivo que forma a ideologia, a forma combinada de suas energias pode mesmo estarrecer até os tecnologicamente mais avançados, fornecedores de força bruta. A razão por que isso acontece é que o real poder do terrorismo não se encontra em suas raízes ideológicas, mas na fervorosa convicção pela qual tantas pessoas são atraídas. Os terroristas têm convicção, e é aí que está o poder deles. Nosso poder de superar a intensidade destrutiva está em nossa habilidade de amar da mesma convicção que eles demonstram ao odiar. Odiando com convicção, eles atraem mais ódio. Quando amamos com maior convicção, atraímos mais amor. Quando amamos com mais convicção, atraímos mais amor.
Da mesma maneira que pessoa alguma é perfeita, nenhum grupo é. A sombra se esconde na consciência alerta, tanto do indivíduo quanto da coletividade, sempre nos mostrando como luz, embora seja a essência da escuridão. Uma criação de Ralph Emerson descreve a sombra como nacionalismo, quando ela se apresenta como patriotismo. Quando uma nação inteira está branindo o patriotismo a plenos pulmões, ficaria feliz em examinar a limpeza de suas mãos e a pureza de seu coração. É comum que nos momentos em que o grupo mais esteja violando seus princípios, ela se alegre a defendê-los mais entusiasmaticamente. A sombra é ardilosa da forma como encobre suas pegadas, seja usando a religião como disfarce para queimar pessoas em postes, ou patriotismo como fachada para os infortúnios imperialistas. Mas da mesma forma que a sombra coletiva pode nos levar para baixo, a luz coletiva nos leva para o alto. No filme Avatar, a sombra coletiva da América conterrânea é apresentada abertamente. Vemos o perigoso casamento do capitalismo predatório com o farto poderio militar norte-americano, uma petulância intelectual que desautoriza e deferencia aos princípios espirituais, um descaso arrogante pelo que há de sagrado no meio ambiente e uma tendência imperialista para que se pegue o que se queira, por nenhuma outra razão que não seja querer. A feiura da sombra norte-americana ganha um holofote nesse filme de jogo de paixão. No entanto, o que eleva a história além do alto de simplesmente apontar o dedo, em crítica, é o nível de iluminação em que sua perspectiva quanto à luz, que nunca está muito distante da sombra. O iluminador está sempre pronto a dar alternativa à escuridão, atraindo corações amorosos até a cena sombria da mesma forma como as células vermelhas do sangue são atraídas ao ferimento. Sim, há personagens do filme que representam o melhor de nós, e isso é importante. Dentro de cada indivíduo, assim como cada grupo, existem os melhores anjos da natureza. Assim como a escuridão, eles estão em movimento. Note que os anjos estão sempre retratados com asas, enquanto o diabo não é. E no panorama maior das coisas, a luz sempre ganha no final. Nas palavras de Martin Luther King Jr., o arco moral do universo é longo, mas ele se inclina em direção à justiça. Podemos esquecer a verdade, mas o universo jamais esquece. Cada pessoa e cada grupo de pessoas tem uma sombra. Isso não nos torna maus, isso nos torna humanos. A questão não é odiar a sombra, pois esse sentimento é simplesmente nossa parte ferida que precisa ser curada. A questão também não é negar a sombra, pois a escuridão só é dispersada quando há luz. Temos de enfrentar a sombra como indivíduos e como grupos. Fazê-lo não é um ato de aversão própria, mas de amor próprio. Os verdadeiros peregrinos são aqueles que enfrentam a sua escuridão e se rendem ao poder do amor. Verdadeiros patriotas são aqueles que enfrentam a escuridão da nação e se rendem ao poder da verdade. Mesmo quando estamos perdidos na sombra, não há parte nossa que saiba mais. Não há parte de nós que sabe mais. Em um grupo que apresente um comportamento errado, sempre há indivíduos que se atêm à verdade. Sejam os alemães arianos, que esconderam os judeus durante a Segunda Guerra, arriscando a própria vida, ou terráqueos que heroicamente saem na defesa da civilização de Pandora em Avatar. Há evidência histórica, assim como míticas tradições, do triunfo final do amor. O significado da Segunda Guerra não está na perversidade de Hitler, mas no brilhantismo e sacrifício daqueles que o derrotaram. O arquétipo da sombra de Avatar
não está na violência praticada contra os Na'vi, mas também na forma como a violência acabou. O ponto máximo das grandes histórias religiosas não está na crucificação, mas na ressurreição. Não está na escravidão dos israelitas, mas na libertação da terra prometida. Aleluia, glória a Deus. Agora, em nossa época, com tantas sombras ameaçando, convém lembrar que as sombras parecem muito escuras, mas nada são diante da verdadeira luz. A verdade pode ser muito difícil de aceitar quando as evidências racionais apontam não somente para a realidade da sombra, mas também para a sua permanência. No entanto, o milagre da iluminação não vem em uma evidência racional. Ele literalmente cai do céu, um símbolo consumado para os reinos de pura potencialidade. O potencial para descoberta emerge quando o nosso abraço proativo da luz é maior que o medo do escuro. Não conseguimos perceber aquela luz com os olhos do corpo. É uma realidade que invoca um tipo diferente de visão. A manifestação mortal é real, mas o amor imortal é real. Nas palavras de Albert Einstein, quando falava do mundo físico, a realidade é meramente uma ilusão, embora seja uma ilusão muito persistente. Se nos identificarmos apenas com o mundo mortal, então o medo de fato parece justificado. Mas se estendermos nossas percepções além desse mundo, veremos as coisas de uma luz mais alta e esperançosa. Vemos que está progredindo na verdadeira natureza das coisas, que o amor sempre se reafirma. Embora estejamos fadados a cair na sombra e a descender no submundo psíquico dos locais ainda não curados, também temos a garantia da libertação. O iluminador é uma presença eterna, ativa não somente dentro do coração individual, mas também na psique coletiva. Quando os indivíduos se humilham pedindo perdão e correção, a misericórdia chega. E o mesmo é verdade para um grupo. Quando o chanceler alemão Gerhard se desculpou para o povo polonês pelo assassinato de 500 mil de poloneses durante a Segunda Guerra, o Papa João Paulo II se desculpou pela Inquisição. Tais purificações da memória, como foram chamadas essas admissões de culpa pelo falecido Papa, chamaram uma luz da consciência celeste e a sombra foi dissipada. Os indivíduos estão seguindo o caminho do destino, assim como os grupos. Às vezes damos 2 passos em direção ao amor quando damos um passo atrás, voltando à sombra. Mas a sedução da luz é, em última análise, muito maior que a atração do escuro.